E, Luciano, que outros princípios a gente pode tirar? Vamos continuar aí, né, no José, já que vocês foram o personagem que vocês escolheram. Então, na verdade, o José ele é excelente, né? Muito bom, mas eu trouxe alguns outros princípios Vamos também, lá. não fugindo um pouquinho de José, e até também convidando a todos os empreendedores a todo dia de manhã, antes de começar o seu dia, que possa ler um livro da Bíblia chamado Provérbios, né? Que ele você tem 31 livros que você consegue, né? 31 capítulos que você consegue ler diariamente, onde ele traz pra gente aí algumas questões do nosso dia a dia, tá? Eu trouxe até que tem uma colinha aqui, né? Vamos Que lá. como é bem rico aqui algumas coisas, a gente vai falar um pouco sobre a organização e os processos. Em Provérbios 21:5, ele fala: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então isso aí, né, vem contextualizando aí tudo aquilo que nós já falamos inicialmente, né? Onde eu pego essa parte para a gente falar sobre a parte de organização e processo. Uma outra parte também muito importante, que ele fica no Evangelho de Lucas, ele fica Lucas 14, 28 e 30, fala o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que vierem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou seja, se a gente como gestor, administrador, se a gente não seguir esses princípios dentro da nossa organização, nós estaremos fadados ao fracasso. E o primeiro que você falou ali me lembrou muito os empreendedores que correm atrás do dinheiro, né? A todo custo, no menor tempo possível, né? Estão sempre atrás da oportunidade que vai torná-los ricos do dia para a noite. Tem até uma frase que eu vi no perfil de um determinado de um Instagram, de um perfil de Instagram, que o cara colocou assim: demorei 10 anos para ficar rico do dia para a noite. Então é um pouco disso, né? Essas coisas não acontecem para o empreendedor, não acontece do dia para a noite. Outra questão também quando a gente fala é sobre riqueza, né? Outra questão também quando a gente fala sobre riqueza é que assim riqueza não é sobre dinheiro, né? Quando a gente fala sobre riqueza e automaticamente todo mundo pensa, né? Em primeiro ponto acerca do dinheiro, mas riqueza é sobre o valor, entendeu? E há uma diferença muito grande entre dinheiro e valor. Tem muita gente com muito dinheiro, mas nada do que ela tem tem valor. Verdade. Né? É uma vida sem valor. Né? E tudo que ela busca também não tem valor. Então, assim, ela busca apenas o dinheiro. Mas o sábio, né? Ele vai buscar, né? A partir do dinheiro que ele tem, valor. Agregar valor, né? Agregar valor ao seu dinheiro, agregar valor à sua vida. Tem até um dito popular, né? E muita gente repete, né? Não sei quem é o autor, mas diz, né? Pô, o cara ele é tão miserável que ele só tem o dinheiro. Ou seja, a miséria do cara está em ele ter apenas dinheiro. Ou seja, ele não tem valor. Nada do que ele tem valor. E como cristão, a nossa diferença como cristão é que a gente não deve buscar o dinheiro pelo dinheiro, mas é que a gente deve buscar, né, agregar valor ao dinheiro que nos tem chegado. Né? E isso aí é um conflito enorme, inclusive dentro da igreja moderna, porque nós temos muitas igrejas aí cheias de dinheiro também, mas nada do que elas produzem agrega valor, traz valor para a vida, traz valor para a sociedade, né? E o cristão precisa entender que a vida dele precisa ser um exemplo, né? A gente precisa refletir, ser um espelho, né? Que vai refletir a pessoa de Cristo, né? na sociedade. Né? E não há nada que possa se ter maior valor, né, na vida do cristão do que a sociedade olhar para ele e ver nele a pessoa de Cristo, entendeu? Quando você falou aí sobre agregar valor, me veio muito a palavra propósito, né? Propósito correto, né? Tanto no negócio como na sua vida, no uso do dinheiro, do tempo que você tem, é você aplicar
isso tudo que você tem, seja dinheiro, tempo, o negócio, no propósito correto. Faz sentido? Sim. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Hoje a gente vive uma concorrência enorme, né? Em todos os mercados por onde eu transito. Né? Mas, por exemplo, eu não entro em disputa. Eu tenho, né, os meus serviços e aquilo que eu faço, ela tem valor. Eu vou dar um exemplo aqui, e assim, trágico e cômico ao mesmo tempo. Eu coloquei um imóvel para vender e estava vendendo o imóvel por R$1.300.000. As corretoras anunciaram lá o imóvel e tal, e aí teve um cliente que foi lá, marcou visita, né, e foi ver o imóvel, aí gostou muito do imóvel, aí já estava conversando com a senhora que trabalhava lá em casa, já queria contratar a senhora que trabalhava lá em casa para ele, jardineiro, né? E aí marcou de voltar para poder dar o sinal. Falei, beleza, aí no dia combinado para poder dar o sinal, ele chegou lá em casa com a corretora, entendeu? Não sei se iria dar um cheque, se era dinheiro, e aí estavam conversando, ele fez umas perguntas e tudo, e aí teve um determinado momento do diálogo que eu falei para ele, não, tudo que está na casa está incluso, eu vou deixar com exceção da minha biblioteca. Entendeu? Aí ele falou, pô, mas a única coisa que não tem valor para mim aqui é a sua biblioteca. Falei para ele, por onde que o senhor entrou? O senhor entrou pelo portão pequeno ou pelo portão grande? Ele falou, pelo pequeno, então, por favor, saia por ele. A corretora ficou olhando assim para minha cara assustada, entendeu? Não entendeu nada, mas como eu vou negociar com alguém que não consegue enxergar aquilo que é mais importante para mim? Entendeu? A casa tinha preço. Eu e a minha biblioteca temos valor. Como ele não tinha valor para poder pagar, entendeu? O dinheiro não pôde pagar o que ele queria. Né? A corretora ficou, sim, extremamente estressada comigo. Mas como é que você imagina, né? 5% de comissão, 1.300.000, né? Poxa, né? A gente está falando aí de 65 mil. Perdeu um grande negócio. Né? A corretora ficou desesperada, mas eu não entendi por que você fez isso. Eu falei, porque ele não consegue enxergar valor nas coisas. E o que há de mais importante em toda a mobília da casa é a minha biblioteca. Legal. Ele, pô, mas você não vai fazer o negócio porque ele nem destratou você. Ele foi com a sua biblioteca. Eu falei, justamente. É o que você enxerga o maior valor.